Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conversar sobre a questão 13 do Banco de Questões da OBMEP de 2020. Analisando números. Analisando os números naturais de 4 algarismos, item A. Quantos deles têm todos os algarismos diferentes? Item B. Quantos têm o algarismo 1 exatamente uma vez e todos os algarismos diferentes? Item C. Quantos tem o algarismo 1? Agora faz o seguinte, dá um pause no seu vídeo, tente resolver o problema e depois acompanhe a resolução com o professor Marcelo. A proposta desta questão é a gente analisar números que tenham 4 algarismos, números formados por 4 dígitos. E aí ele faz 3 perguntinhas para a gente. A primeira é, quantos deles têm todos os algarismos diferentes? Então, se são 4 algarismos, a gente vai fazer um esqueminha com 4 traços para a gente pensar sobre o problema. Nos problemas de contagem, a gente tem que tomar a posição do protagonista. Sou eu que vou formar esses números. Então eu tenho que analisar se eu tenho alguma das casas, das 4 casas aqui, que eu tenho alguma restrição. A minha restrição está na primeira casa. Por quê? Eu não posso começar esse número com 0. Porque se eu começar esse número com 0, ele não vai ter 4 algarismos, ele vai passar a ter 3 algarismos. Porque o 0 na frente não vai contar em nada. Então aqui na primeira casa que tem restrição, é onde eu vou tomar minha primeira decisão. Então olha só, eu quero todos os algarismos diferentes, mas eu não usei nenhum até agora. Só que para a primeira casa eu não posso usar o 0. Então tirando o 0, me sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então eu tenho 9 opções para a minha primeira casa. A gente pode até chutar um número que a gente tem usado, por exemplo, faz de conta que eu usei o 7. Só para analisar as outras casas. Então aqui esse 7 não necessariamente vai ser 7. Tá? Eu tenho 9 opções. Eu só estou supondo que de repente nós escolhemos o 7. Agora eu vou preencher a segunda casa e o que acontece? Tem que ser diferente da minha primeira casa. Por isso que eu usei o exemplo do 7. Então não vai poder ser o 7 na segunda casa. Só que agora o 0 está liberado. Então quais são as minhas opções para a segunda casa? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9. O 7 não pode. Eu volto a ter 9 opções. Então aqui eu vou marcar 9 porque eu tenho todos os algarismos à disposição, menos o 7. Agora vamos supor que a gente usou o 5. Como o meu número não pode repetir os algarismos, agora eu vou ter que ver o que restou para a minha terceira casa. Não posso usar nem o 7, nem o 5. De um total de 10 algarismos, eu não posso usar 2. Então eu tenho 8 opções para a terceira casa. Vamos supor que eu usei o 0. Agora eu vou para a minha última casa. Não posso repetir nem o 7, nem o 5, nem o 0. Então me sobram agora 7 opções. Né? Só para terminar o raciocínio, vamos supor que eu tenha usado o número 1 aqui. Então o que eu faço agora? Princípio multiplicativo. A gente vai multiplicar 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. O resultado dessa multiplicação vai responder a pergunta que ele quer. Quantos deles têm todos os algarismos diferentes? E se você fizer a conta, você vai encontrar 4.536. Essa é a quantidade de números com 4 algarismos, onde esses algarismos não se repetem. No item B, a proposta é a seguinte. Quantos tem o algarismo 1 exatamente uma vez e todos os algarismos diferentes? Então aqui ele deu uma incrementada. Ele quer de novo que a gente não repita esses algarismos, mas tem uma exigência a mais. Ele quer que o número 1 apareça e apareça uma vez só. Evidentemente a gente não está repetindo os algarismos. A primeira escolha que eu vou fazer aqui é onde eu vou posicionar o meu número 1, porque ele tem que aparecer necessariamente. Então,
eu tenho aqui que eu posso colocar o número 1 na primeira posição, não tem problema nenhum, na segunda, na terceira ou na quarta. Eu tenho 4 opções para colocar o meu número 1. Vamos supor que eu escolhi aqui na segunda casa. O que vai acontecer agora? Eu vou ver quantas opções eu tenho para minha primeira casa. Bom, não pode ser o 1 e também não pode ser o 0. Me sobraram 8 opções. Vamos supor que eu usei o 2. Aqui na segunda casa já é o 1, eu não tenho opção nenhuma, ele já foi colocado. Na terceira casa, não pode ser o 2 e não pode ser o 1, mas agora pode ser o 0. Então ainda me restam 8 opções. Vamos supor que foi o próprio 0. Para minha quarta casa, eu tenho 7 opções. Vamos supor que foi o 9. Acontece que, dependendo de onde eu escolho colocar o número 1, a minha configuração vai mudar. Vamos ver por quê. Eu continuo tendo 4 opções para colocar o meu número 1. Então vou colocar aqui 4 vezes. Só que agora eu vou escolher colocar o número 1 na primeira casa. E essa primeira casa é delicada, porque ela já tem a restrição do número 0. Então o que acontece agora? Se eu coloquei o número 1 aqui, eu não tenho opção nenhuma, ele já está fixo lá. Vamos analisar a segunda casa. Eu posso colocar qualquer número menos o 1. Eu vou ter 9 opções aqui, ó, para a segunda casa. Nessa configuração em que o 1 está começando. Então vamos supor que eu usei o 0 aqui. Aí, terceira casa, eu não posso usar nem o 0 nem o 1, mas ainda tenho 8 opções. Vamos supor que eu usei o 3. E para finalizar, na última casa, eu tenho 7 opções, porque eu já usei o 1, o 0 e o 3. E aí, supondo que eu usei o 5, o que aconteceu? Dependendo do lugar que eu coloco o 1, a minha conta dá diferente. Né? Aqui é 4 vezes 8 vezes 8 vezes 7. Aqui é 4 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, quando acontecer isso, é sinal que a gente tem que dividir o problema em 2 casos. Para quando a gente começar com o número 1 e para quando a gente não começa com o número 1. Então está aqui o esquema. Aqui o meu número começa necessariamente com o número 1. E no segundo ele não começa com o 1. Assim a gente consegue atingir todas as opções. Se ele começa com o número 1, eu já escolhi onde vai ficar o 1. Tá? Não tenho que me preocupar com mais nada. Na primeira casa eu também não tenho opção, é o número 1. Aí eu vou para a segunda casa. Não posso repetir o número 1. Então aqui eu tenho 9 opções. Posso usar inclusive o 0. Então vamos lá, faz de conta que eu usei exatamente o 0. Para a terceira casa, já usei 2 números. Me restam 8. Então vamos supor que foi o 7 que eu usei. E para a última casa, vão me restar 7. Então vamos supor que seja o 6. Faz o princípio multiplicativo e a gente vai totalizar quantos números com algarismos distintos e que tenha o número 1 começando. Fazendo esta conta, o resultado dá 504. Agora, o meu segundo não vai começar com o número 1, mas eu tenho que me lembrar que ele tem que aparecer. Então eu vou ter que escolher aonde que eu vou colocar o número 1. Não pode na primeira casa, porque já foi lá, já está contado. Pode na segunda, pode na terceira, pode na quarta. Então eu tenho 3 lugares para colocar o meu número 1. Então eu vou escolher lá na última, só para a gente exemplificar. Agora eu vou preencher a primeira casa. Eu tenho a restrição do 0 e também não posso usar o número 1. Então me sobram 8 opções para a primeira casa. Vamos supor que eu usei o número 2. Vamos agora para a terceira casa. Eu não posso usar o 2 nem o 1. Agora liberou o 0. Então eu continuo tendo 8 opções. Aí vamos supor que eu usei o próprio 0. Agora falta este aqui. Já usei o 2, o 0 e o 1. Então me restam 7 números. Vamos dizer que eu usei o 8.
E a última casa não tem opção, porque o 1 está lá. E agora a gente faz o princípio multiplicativo de 3 vezes 8 vezes 8 vezes 7, que vai dar 1.344. 1.344. Agora eu totalizo os que começam com 1 e os que não começam com 1. Então aqui vai ficar 4 mais 4, 8, 0 mais 4, 4, 5 mais 3, 8, 0 mais 1, 1. Então são 1848 números que atendem às condições do enunciado. No item C, ele muda um pouquinho a dinâmica. A pergunta dele é: quantos números de 4 algarismos tem o algarismo 1? E aí não importa se repete algarismo, tal, ele não deu essas restrições aqui no item C. Então a gente pode repetir algarismo, a gente pode repetir o número 1. A única condição é que ele quer quantos números que existem de 4 algarismos onde o número 1 apareça. Simples assim. O jeito mais prático de a gente chegar nessa resposta é a gente fazer o total, a gente analisa quantos números de 4 algarismos existem e depois a gente calcula em quantos números de 4 algarismos o 1 não aparece. E aí a gente faz a subtração, porque o total menos aqueles em que ele não aparece é exatamente a quantidade de números em que ele aparece. Por que que fica mais fácil desse jeito? Porque como não tem restrição de repetir os algarismos, eu teria que analisar vários casos. Eu teria que analisar o caso em que o 1 aparece uma vez, eu teria que analisar o caso em que o 1 aparece 2 vezes, eu teria que analisar o caso em que o 1 aparece 3 vezes e o caso em que o 1 aparece 4 vezes, ou seja, o trabalho ia aumentar bastante. Então vamos lá, calculando o total. Eu quero saber quantos números de 4 algarismos existem ao todo. Então vamos 1, 2, 3, 4. Na primeira casa, eu continuo com a restrição do zero. Tá? Eu posso utilizar qualquer um dos outros algarismos menos o zero. Eu tenho 9 opções para a primeira casa. Como agora a gente não tem aquela restrição de não poder repetir os algarismos, então a coisa fica um pouquinho mais fácil. Por quê? Aqui na segunda casa eu posso usar qualquer um, desde o 0 até o 9. Então eu vou ter 10 opções, né? Lembrando que eu posso repetir número agora. Terceira casa, a mesma coisa, posso usar qualquer número, inclusive o 0. E na quarta casa também, qualquer número, inclusive o 0. Então 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 são 9.000 números que existem com 4 algarismos. Esse é o total de números. Agora vamos ver aqueles em que o 1 não aparece. Então olha aqui, vamos escrever aqui, ó. O 1 não aparece. Então o mesmo esqueminha, a gente coloca 4 traços e aí vamos analisando casa por casa. Então, primeira casa tem a restrição do 0, mas agora eu também tenho a restrição do 1. Eu não quero 1, então eu vou ter 8 opções aqui. Na segunda casa, eu só não vou poder colocar o número 1. Então eu tenho 9 opções, incluindo o 0, só que o 1 não vai participar dessa turma. Terceira casa, a mesma coisa, só não pode ser o 1. Quarta casa, a mesma coisa, só não pode ser o 1. 8 vezes 9 vezes 9 vezes 9, vocês vão encontrar 5.832. Então, recapitulando, total são 9.000 números com 4 algarismos. Onde o 1 não aparece, são 5.832. Então, onde que o número 1 aparece? Faz a subtração e aí nós vamos ter a quantidade em que o 1 aparece pelo menos uma vez. Aqui vai dar 8, aqui 6, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. 3.168 casos em que 1 aparece pelo menos uma vez. Se você ficou com alguma dúvida ou quer enviar sua sugestão, deixe nos comentários ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais.
Professor Marcelo agradece sua visita e até nosso próximo encontro.